Quero saudar cada irmão, cada irmã, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, vocês que estão aqui no templo conosco, você que está aí na sua casa nos acompanhando, a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 5. Capítulo 5 de João. João, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. João 5, do 1 ao 9. Mesmo assentados, mas com toda a reverência que a palavra do Senhor merece, vamos fazer a leitura. Diz assim o texto: Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o seu leito, pôs-se a caminhar. E aquele dia era sábado. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, te agradecemos pela Tua palavra que nos alcançou. Te agradecemos, Senhor, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor. Te agradecemos pela Tua presença. E te pedimos, Senhor, que a Tua palavra encontre em nossos corações terra fértil, onde ela possa, Senhor, ser cultivada, onde ela possa crescer, Senhor, e possa também ser compartilhada com aqueles que ainda não te conhecem. Essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, quando nós lemos um texto, é importante que nós tenhamos algumas informações prévias a respeito dele, para nos ajudar a entendê-lo melhor. Eu trouxe aqui para nós hoje algumas informações que vão nos ajudar a entender melhor o texto que nós lemos. O Evangelho de João, ele foi forjado num contexto de vários conflitos. Alguns exemplos dos conflitos que aconteciam na época que o Evangelho de João foi escrito. João Batista era conhecido por seus seguidores como o próprio Messias. Um outro conflito que havia é que acontecia uma tendência farisaica. Todos os seguidores de Jesus, todos aqueles que aceitavam Jesus, entendiam Jesus como Messias, eram expulsos das sinagogas. Havia um conflito ético, religioso e histórico com os samaritanos. Havia uma corrente chamada de gnóstica, que resumidamente defendiam o pensamento de que o corpo humano era a prisão da alma. Portanto, tudo que deveria ser valorizado era aquilo que transcendia. O espírito deveria ser valorizado, mas a matéria, o corpo, a carne não servia para nada. Eles acreditavam, eles afirmavam, inclusive, que o Messias não veio em carne, que o Messias era apenas um ser cósmico que fingiu ser humano. A partir dessas informações, ou desses exemplos de conflitos que existiam ali na comunidade joanina, nós podemos entender melhor o porquê da existência de um tanque de milagres. Porque é isso que se tornou
aquele que haveria de ser o tanque de misericórdia, acabou se tornando um tanque de milagres. E principalmente nós podemos entender também por que esse homem estava ali há 38 anos, esperando ou dependendo da solidariedade de alguém sem jamais tê-la. Afinal, como eu já disse, o corpo não importava, portanto, uma deficiência física não deveria ser valorizada. Ao contrário, o pensamento da época é que aquela deficiência era merecida. Nós podemos entender também, a partir dessas informações, o porquê que o Evangelho de João foi escrito na perspectiva de revelar Jesus Cristo como o Filho de Deus, como a palavra de Deus encarnada. Assim já se inicia o Evangelho. No capítulo 1, versículo 1, João diz, no princípio era o Verbo, estava falando de Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No próprio capítulo 1, no versículo 14, diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E se você continuar lendo o texto, que nós lemos aqui até o versículo 9, se você continuar lendo a partir do versículo 10, você vai ver a reação dos fariseus diante do milagre que Jesus realizou, a reação dos fariseus negativa diante desse milagre realizado por ser um sábado. E no texto então que nós lemos, diz que Jesus chega a Jerusalém, Jesus passa por um tanque chamado de Betesda, casa de misericórdia, onde haviam vários enfermos que viam no mover das águas uma oportunidade de serem curados. Jesus faz uma pergunta a um desses enfermos: queres ser curado? É interessante que num primeiro momento, quando a gente lê que Jesus fez uma pergunta como essa, ela parece uma pergunta até irrelevante, parece uma pergunta desnecessária ou até mesmo inocente. Talvez esteja pensando aí, no lugar daquele homem, nós responderíamos para Jesus, mas é óbvio que eu quero ser curado. É claro que eu quero ser curado, é claro que a cura é o que eu mais desejo. Mas sabe, amados, eu tenho refletido bastante a respeito do significado dessa palavra, óbvio. E eu tenho entendido que é cada vez mais necessário que o óbvio seja dito. Porque muitas vezes aquilo que para mim e que para você pareça óbvio, para o outro pode ser algo obscuro. Pode ser algo não evidente. Então, nós precisamos, sim, dizer aquilo que é óbvio. E nós podemos perceber que na resposta daquele homem, o quanto o óbvio não era óbvio. O quanto aquilo que nos parece óbvio, na verdade, não era óbvio. Na resposta, ou talvez na falta de resposta daquele homem. Porque, na verdade, Jesus pergunta, você quer ser curado? E ao invés de ele dizer, Jesus, é claro que eu quero ser curado, é o que eu mais desejo, não. Ele começa a falar da sua condição. Ele começa a falar da situação que ele enfrenta. Ele começa a falar de tudo que o tem impedido de experimentar a cura. Ele diz que outros sempre chegam à sua frente, ele diz que não havia quem o ajudasse a chegar até aquelas águas e que, portanto, há 38 anos aquela era a sua condição. O tempo todo, esse homem, ao invés de responder claramente a pergunta de Jesus, ele passa apenas a nominar todas as suas impossibilidades. Ele não conseguia enxergar, ele não conseguia nem sequer considerar a possibilidade de que ele pudesse ser curado. Ele tinha a sua situação como algo definitivo. Não havia mais fé ou esperança. É como se ele não soubesse mais dizer o que ele queria, ou o que ele podia, ou o que ele realmente necessitava. As circunstâncias que o cercavam haviam vencido.
E quantas vezes, amados, essa é a minha história ou essa é a sua história em algum determinado momento da nossa vida? As circunstâncias que nos cercam vencem, nós não conseguimos enxergar o caminho da cura, nós não conseguimos enxergar a possibilidade da cura e nós nos abandonamos, nós nos entregamos a uma enfermidade, seja ela de que nível for. Uma enfermidade física, uma enfermidade espiritual, uma enfermidade emocional. Nós nos entregamos a essa situação como algo definitivo nas nossas vidas. Por isso que a pergunta de Jesus é de extrema importância. Porque a proposta de Jesus não é só uma proposta de cura física. E é preciso que nós entendamos isso, para que nós possamos responder essa pergunta quando Jesus vier até nós, diante das nossas dificuldades, diante das nossas enfermidades, e nos perguntar: você quer ser curado? Nós precisamos entender o que implica, ou no que irá implicar a nossa resposta. E para isso nós precisamos entender qual é a proposta de Jesus. E para isso eu quero te convidar a considerar algumas coisas. Em primeiro lugar, a proposta de Jesus proporciona também salvação. Não só cura física, mas também salvação. E aí encontra-se a grande diferença que é oferecida pelo tanque e é oferecida por Jesus. A cura que Jesus oferece é uma cura integral, porque Jesus nos entende e nos compreende como seres completos. Nós não podemos ser divididos, compartimentados. Nós somos corpo e espírito. E tanto o nosso corpo quanto o nosso espírito, quanto o sopro de vida que veio do Senhor, é importante e tem valor para ele. A escolha desse homem não foi aleatória. O texto diz que Jesus viu aquele homem. Jesus reconheceu a necessidade daquele homem. Vocês se lembram quando a gente estava falando no início da pregação a respeito dos conflitos que haviam na comunidade joanina? E diz que João então tem esta visão, essa clareza de que ele precisava apresentar Jesus na perspectiva do Filho de Deus, na perspectiva do próprio Deus. Aquele que sabe de todas as coisas. Jesus sabia quem era aquele homem. Jesus sabia das necessidades daquele homem. Jesus o conhecia. Há um conhecimento sobrenatural a meu respeito e a seu respeito. Aquilo que ninguém vê, Jesus vê. Aquilo que muitas vezes nós tentamos esconder até de nós mesmos, nós não podemos esconder de Jesus. Porque ao olhar, Jesus enxerga o coração das pessoas. E o coração, a gente já aprendeu aqui, que tem a ver com as nossas intenções. O coração tem a ver com as nossas motivações. O coração tem a ver com os nossos pensamentos, com o nosso entendimento, com as nossas vontades. Quando Jesus olha para mim, quando Jesus olha para você, Ele olha para o nosso coração. E Ele enxerga tudo que vai dentro dele. A segunda coisa que o texto nos ensina, a segunda lição que o texto nos dá é que a cura oferecida por Jesus, ela proporciona a oportunidade de quebrar paradigmas. Enfermidade naquela época era algo, ou era sinal de impureza. Pessoas enfermas, pessoas com deficiências físicas eram consideradas pecadores e, portanto, merecedores das suas doenças. Possivelmente, muitas já estavam conformadas com aquela situação. Muitos já haviam sido convencidos de que realmente mereciam estar na condição que estavam. A resposta do homem sugere isso. Quando ele diz: eu não tenho que me ponha no tanque. Alguém sempre chega na minha frente. Ou seja, eu dependo dos outros.
Mas os outros não entendem que eu mereça a solidariedade, a compaixão, a misericórdia de qualquer um deles. Mas Jesus, quando olha para aquele homem, quando ele olha para mim e para você, ele nos entende como iguais. Jesus nos ama da mesma maneira. Não há nada que eu e você possamos fazer para que Jesus nos ame mais e nem para que ele nos ame menos. Jesus enxerga todos como filhos de Deus, amados por ele e que podem por ele, por meio da sua palavra, por meio da sua revelação, por meio do encontro com ele, ser transformados, com possibilidades de trilhar um novo caminho. Todos nós fomos criados à sua imagem e à sua semelhança, a partir de um ato de amor que veio do coração de Deus e que é o próprio Deus, que se tornou palavra encarnada e que nos oferece uma vida plena e abundante. A terceira lição que o texto nos traz é que a cura oferecida por Jesus proporciona uma transformação da mente, metanoia. A mendicância na época era uma forma de vida. Muitos dependiam da doença para sobreviver. Era aquilo que lhes garantia o pão de cada dia. E a pergunta de Jesus desafia aquele homem a uma transformação de vida. Deixar de depender dos outros e passar a depender tão somente do Senhor, depender tão somente de Deus. Deixar de depender das circunstâncias, de depender da graça e do amor de Deus. De quem você tem dependido? Em quem ou em quem você tem depositado, ou em que você tem depositado a sua confiança? A pergunta feita àquele homem o desafia a romper com uma paralisia de 38 anos. Ao curá-lo, Jesus lhe diz: levanta, toma o teu leito e anda. Ou seja, sai dessa condição e vai agora buscar o teu próprio sustento. Sai dessa condição, assume a tua responsabilidade ou as tuas responsabilidades diante da vida e segue. Deixa o passado, viva o presente e acredite no futuro. Mas tudo dependia dele aceitar ou não essa proposta de Jesus. E mais uma vez você pode estar aí pensando, mas é óbvio que ele vai aceitar. Meu irmão, minha irmã, se você ler a palavra de Deus, você vai ver que muitos não aceitaram. Tem o exemplo lá do jovem rico. Temos o exemplo do próprio Judas. Muitos não aceitaram a proposta de Jesus. Muitos ainda hoje não aceitam a proposta de Jesus. Muitos querem ainda determinar como será a sua vida, ainda que isso lhes custe uma paralisia. Ainda que isso lhes custe uma vida pela metade. Ainda que isso lhes custe um arremedo de vida. Há quanto tempo, meu irmão e minha irmã, nós estamos paralisados diante dos desafios da vida? Há quanto tempo nós estamos usando de desculpas que só convencem a nós mesmos, que não convencem mais ninguém? Há quanto tempo nós estamos permitindo sermos aprisionados a uma condição que tem nos adoecido e nos impedido de experimentar a vida que o Senhor tem para nós? Há quanto tempo nós temos esperado que um tanque de milagres apareça na nossa frente para que as coisas possam acontecer? Quando Jesus curou esse homem, Jesus também restituiu àquele lugar, tanque de Betesda, o seu sentido original, casa de misericórdia. Porque a verdadeira misericórdia consiste em sentir a dor do outro. A verdadeira misericórdia consiste em sentir a miséria do outro e em dar um passo na direção dele. A verdadeira misericórdia consiste em estender os nossos braços, consiste em oferecer um abraço, consiste em anunciar a salvação que só Cristo Jesus pode
proporcionar. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos, a se colocar na presença do nosso Deus e saber que Ele está aqui. A saber e a entender que a proposta de cura de Jesus passa pela dimensão da plenitude. A proposta de cura de Jesus para mim e para você, ela não se detém apenas à cura física, mas é uma cura que abrange corpo, alma e espírito. A saúde oferecida por Jesus é saúde integral. Um corpo sadio entende que precisa de Deus, aceita o seu amor e o manifesta onde estiver. Quais são as áreas da sua vida que precisam experimentar a cura que só o Senhor pode proporcionar? Se coloque na presença do Senhor, fale com Ele. Diga para Ele aonde é que está doendo, aonde é que está paralisado, aonde é que precisa desse toque curador. Diga para o Jesus. Se você estiver disposto, se você estiver disposta a receber essa cura, responda para Jesus nesse momento. Responda para Jesus que nessa noite te pergunta: queres ser curado? Queres ser curada? Enquanto você ouve essa canção, permita que o Espírito Santo de Deus ministre ao seu coração e sem reservas se entregue nas mãos do Senhor.
Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti, Senhor. Nós cremos, Deus. Impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Jesus, eu preciso de ti. Nós cremos, Senhor, que Tu és a cura. Nós cremos, Senhor, que Tu és o único que pode proporcionar a cura integral. Por isso nós nos derramamos na Tua presença, Senhor. E clamamos, Deus, como a canção diz, que o Senhor venha com o Teu fogo e nos purifique, Senhor. Ó Pai, em nome de Cristo Jesus, nós reconhecemos nessa noite todas as nossas fragilidades, Senhor. Todas as áreas das nossas vidas que precisam ser alcançadas pelo Teu braço curador. Ó Deus, sonda aqui os nossos corações, Senhor. Nós cremos que o Senhor nos vê, Deus. Então, Pai, derrama da Tua cura para aqueles que necessitam de uma cura física, Senhor, que neste momento o Senhor possa derramar, ó Deus. Nós cremos que Tu continuas sendo Deus que faz milagres, Senhor. E nós declaramos, Deus, que Tu podes todas as coisas, Senhor. Então derrama, Deus, o bálsamo curador sobre aqueles que necessitam da cura física, Senhor. Ó Pai, em nome de Cristo Jesus, que cegos possam ver, que coxos possam andar, Senhor. Ó Deus, que a Tua igreja declare isso onde ela estiver, sem ter medo de ser ridicularizada, de ser julgada, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, alcança aqueles que precisam de cura emocional, Senhor. Trata das nossas emoções, ó Deus. Precisamos que as nossas emoções sejam conduzidas por Ti. Precisamos que as nossas emoções sejam equilibradas por Ti, Senhor. Ó Pai, que nós possamos andar na medida daquilo que é a Tua vontade, Senhor. Ó Pai, sonda as nossas mentes, ó Deus. Tira todo o desequilíbrio, Pai, em nome de Cristo Jesus. Ó Pai, dá-nos a cura espiritual, Senhor. Que aqueles que ainda não podem, não conseguem Te enxergar, que Te enxerguem nessa noite, Senhor. Que aqueles que ainda não entregaram as suas vidas a Ti, que aqueles que ainda não se renderam à Sua majestade, que se rendam nessa noite, que tenham a sua visão ampliada, Senhor, que as escamas caem dos seus olhos, Senhor, em nome de Jesus.
porque o mundo vive, Senhor, em busca de felicidade, em busca de alegria, e nós sabemos que a verdadeira alegria, que a verdadeira felicidade, Senhor, nós só podemos encontrar em Ti, ó Deus. Então, em nome de Cristo Jesus, abre os olhos daqueles que ainda estão iludidos com as promessas desta vida, Senhor, que possam olhar para Ti e em Ti encontrarem, Senhor, a verdadeira razão, o verdadeiro sentido da vida, ó Deus. Ó Pai, usa as nossas vidas, Senhor, usa a Tua igreja, Pai. Nós não queremos mais nos calar. Nós sabemos que há forças espirituais do mal que militam contra a Tua igreja. Mas nós queremos declarar nesta noite, Senhor, que nós não nos rendemos a elas. Nós queremos declarar nesta noite, Senhor, que é no poder e na unção do Teu Santo Espírito que nós nos levantaremos como vozes proféticas, Senhor, que declaram que só Tu és santo e que nós temos que buscar em Ti a santidade que nós precisamos, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, Pai, faz a Tua obra neste lugar. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós nos rendemos a Ti, Senhor. Adorado, exaltado seja o Teu santo e poderoso nome, Senhor dos senhores, Rei dos reis, nosso Deus, Jesus, a palavra encarnada, que nos traz salvação, que nos traz renovo, e que diz para mim e para você nessa noite: você quer ser curado, você quer ser curada, então receba a cura que vem dele. Levanta-te, pega a tua cama e anda e vai, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, Senhor.